Lucas e Carolina sempre foram vistos como o casal perfeito. Jovens, carismáticos e bem-sucedidos, eles mantinham uma vida que muitos ao seu redor consideravam um verdadeiro conto de fadas moderno. Moravam em um apartamento espaçoso e moderno em um dos bairros mais valorizados de São Paulo, com móveis de grife, decoração sofisticada e uma vista privilegiada para a cidade. Para amigos e familiares, a vida deles era o retrato da estabilidade e da realização de sonhos. Lucas trabalhava como engenheiro em uma multinacional de tecnologia e seu talento e dedicação garantiram diversas promoções ao longo dos anos. Ele era respeitado no trabalho e admirado pelos colegas. Com seu estilo impecável e os hábitos refinados, Lucas fazia questão de ser conhecido como alguém de sucesso e que estava constantemente em busca de mais. Carolina, por sua vez, era uma publicitária talentosa, que havia construído uma carreira brilhante em uma agência renomada. Nas redes sociais, seu perfil era meticulosamente planejado, mostrando viagens incríveis, restaurantes da moda e roupas de marcas famosas. Ela parecia ser uma mulher forte e independente, sempre conectada aos novos estilos e tendências. No entanto, por trás das aparências, as coisas começaram a tomar um rumo perigoso. À medida que o casal crescia em visibilidade e popularidade, as exigências também aumentavam. Viagens internacionais, jantares em restaurantes caros e roupas de luxo passaram a fazer parte da rotina. Inicialmente, acreditavam que tinham total controle sobre as finanças e que aquele estilo de vida era um reflexo justo do esforço e das conquistas que haviam alcançado. Mas pouco a pouco, o custo de manter aquela imagem começou a ultrapassar os limites de suas rendas. O início da espiral de dívidas. Os primeiros sinais de problemas financeiros surgiram de forma quase imperceptível. Quando o salário não era suficiente para cobrir todos os gastos, recorriam aos cartões de crédito. No início, os pagamentos eram feitos em dia e as dívidas pareciam sob controle. Mas logo o pagamento mínimo do cartão passou a ser uma solução constante e o saldo das dívidas foi crescendo de forma silenciosa. A cada nova viagem ou compra, pensavam que compensariam no mês seguinte, mas o ciclo de despesas apenas se ampliava. Apesar dos sinais de alerta, Lucas e Carolina ignoravam a gravidade da situação. Em vez de reduzirem os gastos, continuavam a manter o padrão, sentindo que tinham uma imagem a zelar. Amigos, colegas de trabalho e até familiares elogiavam constantemente a vida de sucesso do casal, e isso reforçava a pressão para seguir nesse caminho. Cada comentário, cada curtida nas redes sociais alimentava a necessidade de impressionar e de manter as aparências. A sensação de reconhecimento e validação os impulsionava, mas também os cegava para o peso que estavam carregando. A realidade se tornou impossível de ignorar quando Lucas perdeu o emprego. A empresa, passando por uma reestruturação global, demitiu centenas de funcionários e ele estava entre os que foram dispensados. A notícia caiu como uma bomba. Lucas, que sempre se orgulhara de ser o principal provedor, agora sentia o peso da incerteza e da pressão. Carolina tentou manter a calma e apoiar o marido, mas no fundo também estava apavorada. Com a perda do salário de Lucas, o casal dependia exclusivamente do salário de Carolina, e as contas não paravam de chegar. Para Carolina, a pressão aumentava. Ela precisava não apenas manter o padrão de vida que construíram, mas também enfrentar a angústia de ver seu parceiro abatido e inseguro. Carolina sabia que seu próprio emprego na agência era instável e o medo de perder o que tinham começou a afetar seu humor e sua capacidade de concentração no trabalho. Ao mesmo tempo, Lucas passou a se sentir frustrado, envergonhado e com a autoestima abalada. A rotina de procurar emprego diariamente só aumentava a pressão que sentia.
e ele evitava compartilhar com Carolina o quanto estava desmotivado e sem perspectivas. O estresse financeiro logo se refletiu na relação entre eles. Discussões sobre dinheiro se tornaram frequentes e as acusações implícitas começaram a surgir. Lucas, sem saber como contribuir, passou a cobrar de Carolina que cortasse gastos, enquanto ela, se sentindo sobrecarregada, insistia que ele encontrasse uma nova forma de sustento. Ambos tentavam resolver o problema sozinhos, mas o resultado era um crescente distanciamento emocional. Pela primeira vez, o casal que sempre parecia estar em harmonia se via à beira de um colapso. Em uma tentativa de lidar com a situação, Carolina começou a ocultar algumas despesas, acreditando que poderia resolver aquilo sozinha, sem sobrecarregar ainda mais o marido. Ela manteve algumas compras e compromissos sociais, pensando que seria uma fase passageira. Lucas, por outro lado, passou a vender discretamente alguns itens pessoais e a evitar encontros com amigos para não ter que explicar sua situação. A comunicação entre eles se deteriorava, e com ela a confiança também. Foi em uma manhã tensa que Carolina recebeu uma notificação de cobrança judicial. O telefone tocou e a voz do outro lado informava que, devido aos pagamentos em atraso, o cartão principal estava bloqueado e eles deveriam quitar a dívida imediatamente para evitar uma ação judicial. Carolina, tomada pelo medo e pela vergonha, ficou em choque. Sabia que teria que contar para Lucas, mas temia a reação dele e a tensão que aquela notícia traria. Quando Lucas chegou em casa, Carolina não teve alternativa a não ser contar a verdade. Em meio a lágrimas e desculpas, revelou toda a situação e os gastos que havia escondido. A notícia foi um golpe para Lucas, que, em um misto de frustração e desespero, sentiu-se traído e impotente. A discussão que se seguiu foi intensa, e pela primeira vez o casal confrontou a realidade das dívidas que tinham acumulado e o abismo financeiro que precisariam enfrentar. A partir daquele momento, a vida de Lucas e Carolina mudou. Eles sabiam que o estilo de vida que haviam construído não era sustentável e que, para superar aquela crise, teriam que tomar decisões difíceis. A pergunta que pairava no ar era: estariam dispostos a abrir mão do que conheciam e recomeçar do zero? Ou aquele seria o fim de tudo o que construíram juntos? Após a intensa discussão que revelou a extensão das dívidas, Lucas e Carolina entraram em uma nova fase, marcada por desconfiança, frustração e uma pressão constante. Agora, além do estresse financeiro, o casal enfrentava um abalo profundo na relação e cada dia parecia trazer um novo desafio emocional. No fundo, ambos sabiam que precisavam reestruturar suas finanças e rever o estilo de vida. Mas as decisões que isso exigiria pareciam insuportáveis para os dois. Nos primeiros dias após a revelação da dívida, Lucas e Carolina tentaram, cada um à sua maneira, resolver o problema sozinhos. Em vez de se unirem, ainda estavam presos a um ciclo de omissões e tentativas de esconder o que realmente estavam enfrentando. Lucas, sem contar a Carolina, começou a buscar formas de levantar dinheiro, vendendo alguns bens que ainda possuíam valor, como um relógio de luxo que comprara em uma das viagens. Ele acreditava que, se conseguisse resolver ao menos parte do problema, poderia aliviar a pressão e ajudar o relacionamento a voltar ao que era. Carolina, por sua vez, tentava economizar de todas as formas, mas em segredo continuava comprando roupas para o trabalho e frequentando eventos profissionais, temendo que sua imagem na agência fosse prejudicada. A cada nova compra, ela prometia a si mesma que aquela seria a última, mas a sensação de obrigação social parecia inevitável. As dívidas, entretanto, não paravam de crescer. E com o passar dos dias, as cobranças ficaram mais agressivas. A cada notificação de cobrança ou ligação dos credores, o casal se sentia mais encurralado e sem saída. Os dois começaram a evitar convites de amigos e eventos em
Família, temendo que alguém desconfiasse da situação, o que apenas aumentava a sensação de isolamento. Foi nesse contexto que a ajuda inesperada de Rafaela e seu Antônio surgiu como uma luz para o casal. Rafaela, amiga de infância de Carolina, percebeu que a amiga estava cada vez mais afastada e ansiosa. Em uma tarde tranquila, a chamou para tomar um café e tentar entender o que estava acontecendo. Carolina, exausta e emocionalmente fragilizada, finalmente se abriu. Em meio a lágrimas, contou sobre as dívidas, o medo do futuro e o impacto que tudo aquilo estava tendo em seu casamento. Rafaela, que sempre viveu de maneira simples, ouviu atentamente e, ao final, sugeriu algo que Carolina nunca tinha considerado: simplificar a vida. Às vezes, a gente se perde nas aparências e esquece do que realmente importa, disse Rafaela. Eu sei que você e o Lucas já viveram com menos e foram felizes. Quem sabe não é isso que vocês precisam agora? As palavras de Rafaela fizeram Carolina refletir. No fundo, ela sabia que tinha razão, mas ainda não sabia como convencer Lucas a adotar essa perspectiva. Enquanto isso, Lucas conheceu seu Antônio, o vizinho do andar de baixo, um senhor aposentado e experiente que percebera o comportamento cada vez mais recluso de Lucas. Em uma das conversas casuais no corredor, seu Antônio, com sua sensibilidade, puxou o assunto sobre a importância de viver uma vida simples e honesta. Logo, Lucas se sentiu à vontade para desabafar sobre a situação financeira e sobre a pressão que sentia para manter as aparências. Seu Antônio ouviu com calma e, com a sabedoria dos anos, compartilhou sua própria experiência. Contou que já havia passado por dificuldades financeiras e que somente ao abrir mão de luxos e simplificar sua vida, encontrou verdadeira paz. Ele sugeriu a Lucas que, em vez de tentar resolver tudo sozinho, se abrisse mais com Carolina e tentasse encontrar juntos uma nova direção para o futuro. Inspirados pelos conselhos, Lucas e Carolina decidiram conversar novamente, desta vez de forma mais aberta. Durante uma noite calma, sentaram-se na mesa da sala e, com um papel e uma caneta, começaram a listar todas as dívidas, os gastos mensais e as possibilidades de economizar. Era um processo doloroso, pois cada item que listavam representava uma perda, uma renúncia, uma adaptação difícil. Mas juntos decidiram que era hora de deixar o orgulho de lado e enfrentar a realidade de frente. Foi nesse momento que tomaram a decisão mais difícil: abrir mão do apartamento luxuoso em que viviam. Após analisarem as finanças, perceberam que não teriam condições de manter o imóvel e que uma mudança para um local mais acessível seria essencial para recomeçar. Essa decisão, embora necessária, trouxe uma carga emocional intensa, especialmente para Lucas, que via na moradia um símbolo de sucesso. A mudança para um bairro mais simples e o processo de vender bens materiais foram dolorosos para o casal. Carolina sentiu o peso de se despedir de peças que representavam o estilo de vida que construíram juntos, enquanto Lucas enfrentava o orgulho ferido ao abdicar de seu símbolo de sucesso. A nova casa era menor e não tão bem localizada, mas trazia algo que eles haviam esquecido: a tranquilidade de não precisar impressionar ninguém. Para lidar com as emoções do processo, Lucas começou a frequentar encontros de apoio financeiro, onde pessoas compartilham suas dificuldades e vitórias financeiras. Ele ouviu histórias de superação e, com o tempo, entendeu que seu valor não dependia do que possuía, mas do que era capaz de construir e compartilhar. Carolina, em seu novo lar, começou a descobrir hobbies e prazeres simples, como cuidar de plantas e cozinhar. Pequenos gestos diários, como cultivar a horta e experimentar novas receitas, passaram a trazer paz e satisfação para ambos, resgatando uma cumplicidade que o casal já não sentia havia muito tempo, reconstruindo a confiança mútua. À medida que os meses se passavam, Lucas e Carolina
Mesmo com as dificuldades, começaram a perceber que o recomeço também trazia benefícios. As tensões entre eles diminuíram e os momentos simples e despretensiosos que viviam juntos os aproximaram como nunca antes. Lucas encontrou, na humildade de seu novo estilo de vida, uma nova força para seguir em frente. Carolina, por sua vez, aprendeu que a felicidade e o bem-estar não estavam ligados a posses, mas à presença e ao amor verdadeiro. O casal percebeu que estava, pela primeira vez em muito tempo, construindo algo genuíno e duradouro. E embora a jornada estivesse apenas começando, sentiam que o que estavam conquistando era mais valioso do que qualquer bem material. Após alguns meses de adaptação à nova vida, Lucas e Carolina começaram a sentir que, apesar dos sacrifícios, estavam finalmente encontrando um equilíbrio. A nova casa, com o espaço reduzido e os móveis mais simples, tornou-se um refúgio onde o casal podia se reconectar. Os dias, embora desafiadores, trouxeram uma sensação de tranquilidade que eles haviam esquecido ao longo dos anos de vida luxuosa. No entanto, justo quando pensaram que a tempestade estava passando, um novo acontecimento desafiaria tudo o que haviam conquistado. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava antigos documentos, Carolina encontrou uma fatura esquecida, referente a um cartão de crédito que eles não usavam havia muito tempo. Curiosa, ela conferiu o valor e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tratava-se de uma dívida que, com os juros acumulados ao longo do tempo, havia crescido para um valor assustador. Essa dívida fora deixada de lado no passado e, devido à falta de pagamento, estava prestes a entrar em processo judicial. O coração de Carolina disparou. Ela sabia que não poderia guardar essa informação de Lucas, mas, ao mesmo tempo, sentia-se aterrorizada com a reação dele. Lembrava-se de como as discussões no passado haviam desgastado o relacionamento e temia que aquela nova dívida trouxesse de volta os ressentimentos e a insegurança que eles tanto lutaram para superar. Quando Lucas chegou em casa naquela noite, Carolina, após respirar fundo, contou tudo. Ele ouviu em silêncio e, pela primeira vez, ela percebeu que a reação dele não foi de raiva, mas de cansaço e decepção. Com um tom baixo e contido, Lucas admitiu que também havia feito sua parte de escolhas irresponsáveis no passado e que aquela dívida era mais um reflexo de ambos terem negligenciado suas finanças. Apesar de se apoiarem mutuamente, a tensão que aquela nova dívida trouxe afetou profundamente o casal. Lucas, abalado e inseguro, começou a evitar conversas longas com Carolina, e os dois passaram a se distanciar emocionalmente. Carolina, sentindo o peso de estar novamente em uma situação crítica, passou algumas noites na casa de sua amiga Rafaela, buscando clareza e consolo. A amiga, sempre atenciosa, ofereceu um ombro amigo e, durante longas conversas, Carolina começou a refletir sobre o que realmente importava em sua vida. Durante os dias que Carolina esteve fora, Lucas também passou a encarar sua própria verdade. Sozinho em casa, ele refletiu sobre as escolhas que os levaram até aquele ponto. Lembrou-se de como, no passado, priorizava a imagem de sucesso, ignorando o verdadeiro impacto que aquilo causava em seu casamento. Com o silêncio como companhia, Lucas começou a enxergar que sua própria vaidade e o desejo de aprovação externa haviam contribuído para a situação em que estavam. Decidiu que, se quisesse recuperar a paz e a união que construíram nos últimos meses, precisaria mudar de vez e abrir mão do orgulho. Após alguns dias separados, Lucas decidiu tomar uma atitude para demonstrar o quanto estava comprometido em transformar sua vida com Carolina. Ele decidiu vender o que restava de seu símbolo de sucesso, um relógio de luxo comprado em uma das viagens caras do passado. O valor arrecadado foi suficiente para cobrir parte da nova dívida, e embora fosse um pequeno passo, o gesto foi carregado de significado.
Quando Carolina retornou, Lucas compartilhou com ela o que havia feito e explicou a importância daquele ato para ele. Carolina ficou emocionada. Ela sabia o quanto o relógio simbolizava a antiga visão que Lucas tinha de si mesmo. E vê-lo abrir mão daquilo, em nome da estabilidade e do recomeço, foi um sinal claro de que ambos estavam prontos para uma nova fase. Com esse gesto, o casal fez um novo acordo de vida. Eles prometeram que, a partir daquele momento, seriam honestos um com o outro e que, em vez de tentar resolver tudo sozinhos, se apoiariam nos momentos de dificuldade. Decidiram também que, em vez de viver conforme as expectativas externas, passariam a viver de acordo com seus próprios valores. Foi uma promessa silenciosa, mas que carregava toda a esperança de um futuro mais autêntico. A partir desse novo compromisso, Lucas e Carolina começaram a transformar a relação de maneira profunda. Eles não apenas partilhavam as contas e as despesas, mas também os sentimentos e as inseguranças. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas falou sobre o quanto se sentia pressionado a ser o provedor e como o orgulho muitas vezes o impedia de mostrar suas fragilidades. Carolina, por sua vez, confessou que a busca pela aprovação e pelo status havia feito com que ela ignorasse sua própria essência e o que realmente a fazia feliz. Essa troca de vulnerabilidades renovou a cumplicidade entre o casal. Eles perceberam que o amor verdadeiro não estava na perfeição que tentaram projetar ao mundo, mas na sinceridade, na aceitação mútua e no apoio nos momentos difíceis. Com esse entendimento, Lucas e Carolina redescobriram o prazer nas pequenas coisas e no que realmente importava para ambos. Inspirados pelo que vivenciaram, Lucas e Carolina passaram a adotar uma nova perspectiva de vida. Decidiram que, dali em diante, além de manter uma vida financeiramente equilibrada, buscariam viver de forma plena, priorizando o bem-estar e o significado em tudo o que faziam. Começaram a fazer planos juntos, mas dessa vez baseados em objetivos reais e sustentáveis, sem a pressão de impressionar os outros. Esse ponto de virada trouxe uma paz genuína e o casal sentiu que, finalmente, estavam reconstruindo sua relação sobre bases sólidas. Mesmo sabendo que a jornada ainda teria desafios, Lucas e Carolina encontraram um novo sentido para o relacionamento, um sentido que transcendia qualquer necessidade de luxos ou aprovações externas. Com o novo compromisso firmado, Lucas e Carolina começaram uma fase de reconstrução profunda, tanto financeira quanto emocional. A decisão de deixar de lado a busca por validação externa e focar em um estilo de vida mais simples e significativo trouxe, aos poucos, uma sensação de paz. No entanto, a adaptação a essa nova realidade também trouxe desafios e exigiu paciência e resiliência. A primeira mudança foi no modo como lidavam com o dia a dia financeiro. Lucas e Carolina criaram um orçamento detalhado, onde cada gasto era planejado com cuidado. Adotaram hábitos que antes pareceriam impossíveis para o casal. Em vez de frequentarem restaurantes caros, passaram a fazer compras no mercado local e cozinhar em casa. As roupas de grife foram substituídas por peças básicas e funcionais, e as viagens e festas deram lugar a programas caseiros e atividades no bairro. No início, essa rotina mais restrita causou desconforto, principalmente para Lucas, que sentia que estava abrindo mão de algo que fazia parte de sua identidade. Carolina, por outro lado, sentiu-se aliviada ao perceber que poderia viver sem a pressão das aparências. Ela se dedicou a buscar novos interesses e encontrou satisfação em atividades que nunca havia considerado, como cuidar de uma pequena horta no quintal e criar receitas caseiras. Aos poucos, o casal percebeu que esses momentos simples tinham um valor que o luxo não podia comprar. Uma sensação de pertencimento, paz e cumplicidade. Para lidar com as pressões e encontrar novas perspectivas,
Lucas começou a frequentar encontros de apoio financeiro. Em um desses encontros, ouviu histórias de pessoas que, assim como ele, haviam enfrentado dificuldades e recomeçado do zero. Essa experiência de compartilhar sua história e ouvir a dos outros trouxe uma clareza que Lucas nunca imaginou que teria. Aos poucos, ele começou a entender que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava no que ela possuía, mas em sua capacidade de ser autêntica, de aprender com os erros e de compartilhar com os outros o que realmente importa. Lucas também encontrou nesses encontros uma nova forma de se ver e de valorizar a vida que ele e Carolina estavam construindo juntos. O aprendizado de Lucas com os encontros trouxe uma transformação que ele levou para casa. Cada vez mais, ele se abria com Carolina sobre seus sentimentos e fragilidades, compartilhando com ela as inseguranças que antes guardava para si. Pela primeira vez, ele se permitiu ser vulnerável e expor as angústias que havia acumulado por tanto tempo. Enquanto Lucas se dedicava aos encontros, Carolina também mergulhava em seu próprio processo de autoconhecimento. Com a ajuda de Rafaela, começou a redescobrir hobbies que antes considerava triviais. Passou a valorizar o prazer de cultivar plantas em sua pequena horta e até encontrou um novo hobby, o artesanato. Criar objetos com as próprias mãos se tornou uma forma de expressão, e ela começou a fazer pequenas peças para decorar a casa e presentear amigos. Essas atividades, embora simples, trouxeram uma alegria inesperada para Carolina. Pela primeira vez, ela se sentia realizada sem depender de aprovações externas. Com o tempo, começou a perceber que a satisfação vinha de coisas que antes ignorava. A tranquilidade de uma rotina em casa, a presença de Lucas e a simplicidade de momentos sinceros ao lado de pessoas queridas. A nova rotina trouxe, para o casal, algo mais valioso do que a estabilidade financeira: a reconexão emocional. Com o tempo, Lucas e Carolina perceberam que a felicidade não dependia do que tinham, mas de como se sentiam um com o outro. Cada momento de cumplicidade, cada jantar preparado juntos e cada conversa aberta sobre sonhos e medos fortalecia o laço entre eles. Em uma noite, depois de um jantar caseiro que haviam preparado juntos, Carolina olhou para Lucas e, em um tom emocionado, disse: "Eu sempre achei que precisava de muito para ser feliz, mas hoje percebo que tudo o que eu preciso está aqui, com você." Lucas, tocado pelas palavras dela, segurou a mão de Carolina e respondeu: "Eu nunca imaginei que, ao perder tudo, eu iria encontrar o que realmente importa." Essa troca de palavras foi como um novo começo para o casal. Eles se permitiram abraçar a simplicidade e a profundidade de um amor que não dependia de status, de luxos ou de aprovação alheia. Essa jornada de autoconhecimento e reconexão se tornou o alicerce para o futuro que desejavam construir juntos. Inspirados pela transformação que viveram, Lucas e Carolina decidiram que queriam fazer algo para ajudar outras pessoas que passavam por dificuldades semelhantes. Lucas se tornou voluntário nos encontros de apoio financeiro, compartilhando sua história e oferecendo orientações para quem precisava recomeçar. Ele encontrou satisfação em poder ajudar outras pessoas a enxergarem que o valor de suas vidas estava além das posses. Carolina, ao lado de Rafaela, começou a organizar encontros de mulheres da comunidade, onde conversavam sobre autoconfiança, escolhas conscientes e simplicidade. A experiência de compartilhar suas vivências com outras mulheres trouxe para Carolina um propósito que ela nunca havia experimentado antes. Ao ajudar outras pessoas a encontrarem paz e bem-estar, ela sentiu que estava realmente fazendo a diferença. Essas novas atividades deram a Lucas e Carolina um propósito comum, algo que os conectava ainda mais e que os motivava a seguir em frente.
Ao dedicarem seu tempo e esforço para ajudar os outros, eles descobriram uma nova forma de realização e passaram a valorizar o impacto positivo que poderiam ter na vida das pessoas. Conforme os meses passaram, Lucas e Carolina se viram cada vez mais envolvidos em suas novas atividades e na vida que haviam reconstruído juntos. O casal, que antes buscava satisfação no consumo e no status, agora encontrava felicidade na simplicidade e no amor compartilhado. As noites que antes eram preenchidas com jantares caros e aparências, agora eram dedicadas a conversas sinceras, risadas e planos para o futuro. Lucas e Carolina haviam deixado para trás as expectativas externas e abraçado uma nova maneira de viver. Pela primeira vez em muito tempo, sentiam que estavam verdadeiramente em paz. A jornada ainda tinha seus desafios, mas o que eles construíram juntos era forte o suficiente para resistir a qualquer obstáculo. Cada momento compartilhado, cada gesto de carinho e cada nova experiência mostrava que eles haviam encontrado o verdadeiro sentido de felicidade. A nova fase de estabilidade e cumplicidade trouxe a Lucas e Carolina uma sensação de leveza e alegria que eles não experimentavam há muito tempo. A vida estava finalmente nos trilhos e ambos sentiam que haviam superado o pior. No entanto, o universo lhes reservava um último teste, um obstáculo que desafiaria tudo o que aprenderam e fortaleceria ainda mais o compromisso com o novo estilo de vida que adotaram. A inesperada notificação bancária. Em uma manhã de segunda-feira, Lucas conferia seus e-mails quando recebeu uma mensagem inesperada do banco. A princípio, pensou que era apenas uma comunicação de rotina, mas ao abrir o e-mail, percebeu que havia algo mais grave. Uma dívida antiga, de um empréstimo que Lucas fizera anos atrás e acreditava já estar quitado, havia sido vendida a uma empresa de cobranças. De acordo com a notificação, a dívida estava em aberto e a empresa exigia um pagamento imediato sob a ameaça de ações judiciais. O valor, acrescido de juros e taxas de cobrança, era expressivo. Lucas sentiu o coração disparar e o estômago revirar ao perceber que, mesmo com todos os esforços de economia e planejamento, esse imprevisto poderia colocar em risco a estabilidade que tanto lutaram para alcançar. Ele sabia que, embora agora tivessem uma reserva financeira, o valor da dívida era grande o suficiente para abalar seu orçamento. Lucas ficou em silêncio, tentando processar a informação e decidir o que fazer. Ao contar para Carolina, sentiu a mesma apreensão que o dominara no passado, mas dessa vez percebeu que as circunstâncias e a relação entre eles haviam mudado. Quando Carolina chegou em casa, Lucas a recebeu com um semblante abatido e ela percebeu que havia algo errado. Após alguns instantes de hesitação, ele compartilhou a notícia. Carolina, ao ouvir sobre a nova dívida, sentiu um misto de surpresa e angústia. No entanto, ao invés de culpar ou reagir impulsivamente, ela segurou a mão de Lucas e o olhou com calma, dizendo: "Vamos enfrentar isso, juntos, como sempre fizemos." Esse gesto de apoio incondicional fortaleceu Lucas. Ele se deu conta de que, dessa vez, não precisava enfrentar o problema sozinho. O casal, ciente de que a situação exigia serenidade e estratégia, decidiu procurar o banco para tentar negociar a dívida e evitar qualquer ação que colocasse em risco seu patrimônio. Com um misto de nervosismo e determinação, Lucas e Carolina foram até o banco. Sentaram-se com o gerente e explicaram a situação com toda a transparência, falando sobre os esforços que haviam feito para equilibrar as finanças e sobre o processo de mudança pelo qual passaram. Lucas compartilhou abertamente o que a nova fase representava para eles e mencionou o compromisso de viver de acordo com suas possibilidades, sem se endividar novamente. O gerente, tocado pela sinceridade do casal e pela história de superação que compartilharam, decidiu oferecer uma solução. Ele propôs um plano de renegociação,
onde a dívida seria dividida em parcelas que eles conseguiriam pagar, sem comprometer o orçamento mensal. O acordo trouxe alívio e renovou a esperança de que conseguiriam manter a vida que tanto haviam lutado para reconstruir. Ao saírem do banco, Lucas e Carolina trocaram um olhar de alívio e felicidade. Apesar do desafio, sentiram que sua união e compromisso haviam prevalecido. Como símbolo do recomeço que conquistaram juntos, decidiram fazer uma parada em um mirante que costumavam frequentar no início do namoro. Ali, com a vista da cidade e o vento suave, refletiram sobre o que aquela jornada significava para eles. No mirante, Lucas segurou as mãos de Carolina e, com um olhar emocionado, disse: "Eu sei que enfrentamos muita coisa até aqui, mas hoje posso dizer que, ao seu lado, encontrei o que realmente importa. Essa nova vida que construímos, baseada na simplicidade e no amor, é o que quero para sempre." Carolina, com lágrimas nos olhos, retribuiu: "Tudo o que enfrentamos nos trouxe até este momento. E não há nada que eu queira mais do que viver essa vida com você, construindo tudo com base na confiança e no amor." Ali, com a cidade ao fundo e a brisa leve que os rodeava, Lucas e Carolina renovaram o compromisso de viver de maneira plena e autêntica. Entenderam que o verdadeiro valor da vida estava no apoio mútuo, no respeito e na gratidão pelas coisas simples. E naquele momento sentiram que nenhum desafio seria grande demais para superar, desde que estivessem juntos. Após enfrentarem juntos o último grande desafio financeiro, Lucas e Carolina passaram a viver com uma sensação de paz que nunca haviam experimentado. O compromisso renovado e a experiência de superação os fortaleceram e aprofundaram ainda mais o vínculo que os unia. Com um novo acordo financeiro em andamento e uma vida baseada na simplicidade, eles agora podiam, finalmente, dedicar-se ao que realmente importava. Lucas e Carolina conseguiram, com o tempo, manter as dívidas controladas, seguindo rigorosamente o planejamento financeiro que traçaram. O casal passou a adotar uma abordagem minimalista para quase todos os aspectos da vida. As compras impulsivas, os jantares caros e o consumo de bens de luxo ficaram para trás. Em seu lugar, criaram uma rotina que valorizava momentos e experiências, não coisas. A nova casa, embora modesta, era preenchida por uma atmosfera de acolhimento e amor. Cada cômodo, decorado com simplicidade, refletia o recomeço que escolheram. Carolina dedicava seu tempo livre ao artesanato e à jardinagem, atividades que trouxeram paz e satisfação pessoal. Lucas, por sua vez, encontrou prazer em realizar pequenos concertos domésticos, cultivando um senso de autossuficiência que ele nunca imaginou que teria. O casal também passou a valorizar o tempo com amigos e familiares de forma genuína. Organizavam jantares simples em casa, onde todos se reuniam para compartilhar histórias e risadas. Esses momentos, desprovidos de ostentação, eram agora o centro de sua felicidade, mostrando que a verdadeira riqueza estava nas relações que construíram. Lucas e Carolina, inspirados pela jornada de superação que viveram, decidiram se envolver ativamente na comunidade. Lucas se tornou um voluntário no grupo de apoio financeiro que ele mesmo frequentava. Ele ajudava outras pessoas a encontrar soluções para suas dificuldades e compartilhava as lições de humildade e resiliência que aprendera. Sentia-se realizado ao ver que sua história podia inspirar outros a recomeçar, e cada encontro era para ele uma renovação do propósito que havia descoberto. Carolina, ao lado de sua amiga Rafaela, passou a organizar encontros mensais para mulheres do bairro, onde discutiam temas como confiança, escolhas financeiras conscientes e o valor da simplicidade. Ela via na troca de experiências uma forma de fortalecer laços e ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria felicidade sem as pressões da sociedade ou do consumismo.
Essas iniciativas aproximaram Lucas e Carolina da comunidade e deram a eles uma sensação de propósito e realização que nunca haviam experimentado no passado. O casal se tornou uma referência de superação e suas atitudes inspiravam todos ao redor a valorizar as coisas mais simples e genuínas da vida. Com o passar do tempo, a nova vida que construíram trouxe ao casal um entendimento mais profundo sobre o verdadeiro significado de felicidade. Em vez de buscar o reconhecimento externo ou de seguir as expectativas alheias, Lucas e Carolina aprenderam a encontrar satisfação nas pequenas conquistas e nos momentos que viviam juntos. Em uma noite tranquila, enquanto preparavam um jantar simples para celebrar 1 ano desde o início de sua transformação, Lucas e Carolina trocaram olhares emocionados e, sem dizer uma palavra, souberam que haviam encontrado tudo o que buscavam. A jornada de superação os havia levado a um lugar de paz e de amor genuíno, onde cada instante juntos era valorizado. Durante o jantar, Lucas segurou a mão de Carolina e disse: "Agora eu entendo que tudo o que passamos foi necessário para chegarmos até aqui. Esta é a vida que sempre desejei, e nada do que perdemos pode se comparar ao que ganhamos." Carolina sorriu e respondeu: "Você é meu verdadeiro lar, Lucas, e com você aprendi que a verdadeira felicidade é feita de momentos como esse." Ali, em sua nova casa, rodeados de pessoas queridas, Lucas e Carolina celebraram não apenas o amor, mas também a força e a sabedoria que construíram ao longo de sua jornada. Com a paz e a estabilidade finalmente conquistadas, Lucas e Carolina olharam para o futuro com confiança. Sabiam que desafios sempre existiriam, mas que com o apoio mútuo e os valores que redescobriram, poderiam enfrentar qualquer situação. A vida deles agora era um reflexo do que sempre buscaram. Uma existência plena, simples e autêntica, onde o amor e a cumplicidade eram as maiores riquezas. Lucas e Carolina tinham certeza de que juntos encontraram o caminho para uma felicidade genuína, construída sobre bases sólidas de amor, respeito e gratidão. E ao lado um do outro, estavam prontos para viver uma vida repleta de paz e de significado. Alguns anos após o recomeço, Lucas e Carolina viviam com uma felicidade serena, construída sobre os valores que redescobriram juntos. A casa simples, o estilo de vida consciente e o amor compartilhado formavam a base de um futuro que eles não trocariam por nada. O casal estava em paz consigo mesmo, com suas escolhas e com o mundo ao redor, e sabiam que haviam encontrado algo mais valioso do que qualquer bem material: a verdadeira felicidade. Com o tempo, Lucas se tornou um mentor informal para outros casais e jovens da comunidade que enfrentavam dificuldades financeiras. Ele continuava envolvido nos grupos de apoio financeiro, onde compartilhava sua história e oferecia orientações práticas e emocionais. Para ele, ver as pessoas recuperando a confiança e a esperança o enchia de satisfação, pois sabia que cada pequena ajuda poderia fazer uma grande diferença. Carolina, ao lado de Rafaela, expandiu os encontros mensais e transformou o grupo de mulheres em um projeto social de apoio mútuo. Elas organizavam palestras, oficinas e rodas de conversa, onde temas como autoconfiança, saúde mental e finanças eram discutidos abertamente. O projeto, batizado de Florescer, tornou-se uma fonte de apoio e de conexão entre as mulheres do bairro e trouxe a Carolina uma realização pessoal que ela jamais experimentara em sua carreira anterior. O casal encontrou propósito no impacto positivo que causavam na vida das pessoas ao redor. A antiga preocupação com status e aparências havia se transformado em um desejo genuíno de ajudar o próximo, e isso os uniu ainda mais. A cada pequena vitória da comunidade, Lucas e Carolina sentiam que seu próprio propósito se fortalecia. O amor em meio à simplicidade. No cotidiano, Lucas e Carolina
cultivavam uma rotina de pequenos prazeres. Aos finais de semana, faziam caminhadas no parque, cozinhavam juntos e, sempre que podiam, viajavam para lugares próximos e tranquilos, onde podiam descansar e se reconectar com a natureza. A simplicidade dessas atividades, antes ignoradas, era agora fonte de profunda felicidade. Na vida que construíram, cada detalhe era valorizado, e o amor que compartilhavam era nutrido pelos momentos tranquilos e pela parceria inabalável. O casal descobriu que a verdadeira riqueza estava na presença, na cumplicidade e na paz de saber que estavam onde queriam estar. A lição que fica. Em uma tarde ensolarada, Lucas e Carolina estavam sentados na varanda de casa, tomando um café e observando o movimento do bairro. Entre sorrisos e memórias compartilhadas, Lucas refletiu sobre o caminho que percorreram e disse: "Sabe, tudo o que passamos me ensinou que a felicidade não está no que temos, mas no que somos e no que construímos juntos." Carolina, sorrindo, respondeu: "E foi ao seu lado que aprendi a valorizar cada momento. Hoje eu entendo que o verdadeiro amor não precisa de luxo. Ele precisa de presença, respeito e um coração aberto para enfrentar qualquer desafio." Essas palavras resumiam tudo o que haviam conquistado. Lucas e Carolina sabiam que, independentemente dos obstáculos, o amor que tinham e a vida que construíram eram frutos de uma escolha consciente, uma decisão de viver de forma autêntica e valorizar o que realmente importa. O futuro que eles construíram. Anos depois, o casal continuava a ser um exemplo de superação e sabedoria para todos ao redor. Eles haviam encontrado o equilíbrio entre o que queriam e o que realmente precisavam. Com uma vida rica em propósito e gratidão, sabiam que juntos estavam prontos para qualquer nova fase. Lucas e Carolina passaram de um casal que buscava reconhecimento externo a um casal que buscava impacto e significado. E no amor verdadeiro e na vida simples que escolheram, encontraram uma felicidade que nenhuma fortuna poderia proporcionar. Não perca nenhuma história inspiradora. Se você curtiu a jornada de Lucas e Carolina e quer acompanhar mais histórias de superação, amor e lições de vida, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que novos vídeos forem ao ar. Comente abaixo o que achou dessa história e compartilhe com quem você ama. Vamos juntos transformar vidas e espalhar boas energias. Dê o like e venha fazer parte da nossa comunidade.